Meu nome é Letícia Farias e eu tenho 47 anos. 2 semanas antes do Natal, minha mãe ligou para me avisar que eu não era bem-vinda à mesa este ano porque minha irmã não queria nenhum tipo de climão. Essa é a palavra que minha família usa para mim. Climão. Não a mentira que carrega meu nome há 4 anos. Não o dinheiro que ainda me devem. Só eu. O climão. A cadeira problemática da mesa. Eu não discuti. Não chorei ao telefone. Mas na segunda-feira antes do Natal, eu estava parada no balcão dos Correios da minha cidadezinha no interior de Minas Gerais, com 4 envelopes lacrados e uma fila de gente despachando presentes de fim de ano atrás de mim. O que estava dentro daqueles envelopes incendiou os celulares dos meus pais antes do anoitecer. 88 chamadas perdidas até as 9 da noite. E o que eu disse na varanda da minha própria casa à meia-noite. Nenhum deles viu aquilo chegando, muito menos minha irmã. Bem-vindos de volta ao nosso espaço de histórias reais, onde mulheres quietas finalmente param de pagar pela paz alheia. Se você já foi chamada de difícil só por contar a verdade, você está em casa aqui. Deixe um comentário abaixo e não deixe de se inscrever, porque histórias como essa nunca terminam onde a família acha que vão terminar. Agora deixa eu te levar de volta ao domingo à noite em que o telefone tocou. A ligação veio às 7 da noite de um domingo, enquanto eu fechava a folha de pagamento de um cliente na mesa da minha cozinha. Minha mãe tem uma voz que usa para recados desagradáveis. Neutra, animada, ensaiada. Foi a voz que usou para me contar que o dentista quando eu tinha 9 anos, e foi a voz que usou agora. Filha, sobre quinta-feira, a Bruna vai receber todo mundo este ano e ela está sob tanto estresse. E ela não quer climão à mesa. Então a gente acha melhor você ficar de fora dessa vez. Eu olhei para a planilha na minha frente. Números são honestos. Se uma coluna não fecha, ela te avisa na cara. Ficar de fora dessa vez. Repeti. Mãe, que climão eu ia trazer? Me diga uma coisa que eu já fiz em algum feriado. O silêncio durou tanto que eu consegui ouvir a televisão deles ao fundo. Algum programa de auditório, aplausos, subindo e descendo feito clima instável. Ela não citou nada porque não havia nada para citar. O que ela finalmente disse foi: mantém tudo em paz. Lelê, mantém tudo em paz. A constituição inteira da minha família resumida numa frasezinha, ratificada muito antes de eu nascer. Depois, mais suave, como se estivesse me fazendo um favor, ela acrescentou: e não transforma isso na outra coisa. É Natal. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar qual era a outra coisa, porque na nossa família existiam 2. Havia a coisa que todo mundo cochichava sobre mim, e havia a coisa que ninguém, jamais, dizia em voz alta. O pequeno detalhe do que estava escrito num papel registrado em cartório, guardado no cofre do meu escritório, com a assinatura do meu pai embaixo. Uma dessas coisas arruinou o meu nome. A outra estava prestes a arruinar a noite deles. Deixa eu te contar quem eu sou, porque minha família conta diferente. Eu sou contadora. Sou dona de um escritório de contabilidade com 2 funcionárias na Rua Principal, em Serra Alta. Meu nome no vidro da porta. Minha assistente, Denise, na recepção. 20 temporadas de imposto de renda no retrovisor. Ninguém me deu nada de bandeja. Fiz curso noturno para tirar o registro enquanto trabalhava o dia inteiro, abri o escritório aos 38 anos e quitei minha própria casinha aos 44. Eu arredondo para o real mais próximo. Minha família arredonda para a história mais conveniente. 5 anos atrás, o coração do meu pai parou num estacionamento. Ponte de safena tripla, 14 dias de hospital e uma pilha de contas que caiu em cima de um financiamento que eles tinham silenciosamente parado de pagar naquele outono. Em poucos meses, o banco já usava palavras como execução de dívida. Meus pais nunca me pediram ajuda diretamente. Eles só falavam sobre perder a casa no almoço de domingo, em voz alta na minha direção, até eu fazer o que eu sempre fazia. Esvaziei minhas economias, abri uma linha de crédito e escrevi um cheque de 68 mil para eles. E porque eu sou quem eu sou, fiz tudo direito. Uma nota promissória, registrada em cartório, juros módicos, 520 por mês. Minha família riu disso por um ano inteiro.
Só a Lelê mesmo para fazer os próprios pais assinarem papel. Só a Lelê para tratar a família feito auditoria. Mas meu pai assinou na minha mesa de cozinha, de óculos de leitura postos. E por 13 meses os pagamentos chegaram. 520. Todo dia primeiro. Pontual feito metrônomo. 13 pagamentos. 6.760. Depois, há 4 invernos, os cheques simplesmente pararam de chegar. E ninguém na minha família jamais mencionou aquele empréstimo de novo. Você deveria perguntar por que eles pararam. A resposta tem nome. A resposta começa com a minha avó. Vó Alzira era mãe da minha mãe e era a única pessoa na nossa família que olhava para mim como se eu fosse mais do que um departamento de serviços. Ela passou os últimos anos numa casa de repouso chamada Vila Aurora, a 2 cidades de distância. Escolha dela, feita de coluna ereta. Eu criei minhas filhas, ela nos disse. Não estou fazendo teste para ser tarefa de ninguém. As mãos dela já tinham um tremor leve, então ela me pediu para segurar sua procuração e cuidar das contas. Não minha mãe. Não minha tia Zélia. Eu. Você é a única dessa família que sabe ler um extrato bancário sem mexer os lábios, ela disse, e riu até tossir. Todo Natal da minha vida adulta eu assava o peru na assadeira de ferro fundido da vó Alzira, pesada feito tampa de bueiro, temperada por 50 anos na cozinha dela. Ela me passou a assadeira na frente de todo mundo, no ano em que os pulsos dela pararam de aguentar o peso. Os outros da família erguiam os brindes. Eu erguia a porta do forno. Esse era o acordo. E, sinceramente, eu amava a minha parte. Num Natal, enquanto eu regava o peru e ela supervisionava de uma cadeira, com a bengala pendurada no balcão, ela observou minha mãe reorganizar o lugar de cada um na mesa pela 3ª vez e disse baixinho, só para mim, você não deve lugar nenhum a ninguém nessa mesa, filha. Lembra disso. Eu não entendi ela na época. Guardei aquilo do jeito que a gente guarda um recibo que acha que nunca vai precisar. O talão de cheques dela ficava num pequeno cofre de valores na Vila Aurora, com entrada e saída registradas na recepção, porque eu insisti nisso também. Lembre-se do talão de cheques. Ele importa mais do que qualquer outra coisa nessa história. 4 anos atrás, em setembro, sentei para conferir os extratos trimestrais da vó Alzira contra as cobranças da Vila Aurora, como fazia todo trimestre. As colunas não fechavam. Rodei os números 2 vezes, depois uma terceira, com impressão e marca-texto, e meu estômago gelou e ficou gelado. 12.200 tinham saído da conta dela ao longo de um verão. Uma sequência de cheques do talão pessoal dela. 2 grandes, o resto pequeno, nenhum meu, nenhum correspondendo a fatura nenhuma da instituição. Fiz exatamente o que diria a qualquer cliente para fazer. Registrei o problema por escrito ao banco naquela mesma. Liguei para minha mãe e depois para minha tia Zélia e contei tudo claramente. Ofereci trazer um contador independente, alguém sem nenhum sobrenome em comum conosco, para rastrear cada centavo. Coloquei cópias de 5 meses de extratos numa pasta para cada uma delas. Quero que você repare em algo. Eu encontrei o dinheiro sumido. Eu denunciei o dinheiro sumido. Eu era a única fazendo perguntas sobre o dinheiro sumido. E na reunião de família naquele outubro, na sala dos meus pais, com as xícaras boas de café na mesa, eu vi todos os olhares da sala escorregarem para a única pessoa que tinha a procuração. Foi então que minha irmã Bruna, empoleirada no braço da poltrona da minha mãe, com a mão no ombro dela feito santa de vitral de igreja, disse a frase que me custaria os 4 anos seguintes da minha vida. Suave feito guardanapo, ela disse. Bom, a Lelê cuidava de todas as contas da avó, né? Não estou acusando ninguém. Ela nunca acusou ninguém. Esse era o gênio da coisa. Ela só acendia o pavio e saía da sala. Uma mentira dessas não corre. Ela se infiltra. No fim de outubro, minha tia Zélia já tinha repetido a não acusação da Bruna para as 2 primas, com o próprio verniz dela em cima. No Natal, uma senhora da igreja dos meus pais apertou a mão da minha mãe no salão paroquial e disse que estava rezando pelos problemas da família. Em janeiro, o Conselho Regional de Contabilidade recebeu um e-mail anônimo expressando preocupação com a minha ética profissional. Sem nome, sem prova, sem processo. O conselho arquivou em 3 semanas.
Mas a palavra investigação ganhou vida própria em Serra Alta, e palavras assim não morrem. Elas hibernam. Entenda o que eu fiz naquele inverno, porque minha família reescreveu a história desde então. Eu não me encolhi num canto. Eu lutei como contadora luta. Mandei para cada parente uma cópia completa dos registros da vó Alzira com uma carta de apresentação. Pedi ao nosso advogado de confiança, Dr. Osvaldo Guerra, para organizar uma reunião de família onde qualquer um pudesse me perguntar qualquer coisa com os documentos em cima da mesa. Meu pai recusou em nome de todos. Essa família não é um tribunal, ele disse. E disse aquilo como se eu fosse quem estava nos arrastando para um julgamento, quando era eu quem implorava para ser interrogada. Aqui está a armadilha que ninguém te conta, aquela que eu quero que você sinta no peito. Você não consegue limpar seu nome se ninguém formaliza uma acusação contra você. Não havia denúncia para responder, nenhum juiz para convencer, nenhuma data de audiência onde a verdade ganhasse a vez de falar. Só havia um sussurro com meu nome dentro, passando de cozinha em cozinha feito fumaça por baixo da porta. Você não consegue contra-interrogar um sussurro. Só pode ficar ali, segurando sua pasta de extratos bancários, enquanto sua família decide, uma marmita de arroz por vez, que a irmã, quieta das planilhas, provavelmente fez alguma coisa com o dinheiro da avó. Vó Alzira morreu em março, 3 anos atrás, aos 92. Foi dormindo na boa instituição que eu tinha me certificado de manter em dia até o último centavo. Não tenho palavras para essa perda. Então vou te dar os documentos no lugar, porque os documentos são onde a minha absolvição foi para ser ignorada. O inventário dela passou por processo judicial. O Dr. Osvaldo preparou a prestação de contas final. Cada transação que eu já tinha feito sob aquela procuração, discriminada, documentada, batida com nota fiscal ou recibo. O juiz revisou e aprovou. No registro, em tinta preta, minha administração conferida até o último centavo. Os 12.200 desaparecidos também estavam listados em linguagem jurídica cuidadosa. Saques não autorizados do talão de cheques pessoal da residente. Origem não determinada. Cópias foram enviadas aos beneficiários, minha mãe e minha tia Zélia. Sei que receberam porque vi o marido da tia Zélia carregar o envelope da caixa de correio enquanto eu ficava sentada no carro do outro lado da rua, feito investigadora da própria reputação. Ninguém jamais abriu os anexos. Um juiz me inocentou, e minha família nunca virou a página de rosto, porque tribunais não conhecem a Bruna do jeito que a família conhece. No velório, minha irmã organizou tudo. As flores, o slide de fotos, os programinhas impressos com o rosto suavizado da vó Alzira na capa. As pessoas diziam que ela era a cola da família. Eu sentei na terceira fileira e fiz a única coisa que ainda me restava. Continuei pagando quietamente o seguro residencial dos meus pais, como fazia desde o ano da cirurgia do meu pai. 2.500 por ano, débito automático da minha conta, protegendo o telhado que meus 68 mil tinham salvado. Chame de estratégia, chame de hábito do coração que eu ainda não tinha quebrado. O tribunal tinha me liberado. Minha família não, nem eu. Quer saber como uma família exila alguém sem nunca dizer a palavra? Fazem isso um lugar à mesa de cada vez. No primeiro Natal, depois da mentira, minha mãe me recebeu na porta e me guiou com calor até a mesinha das crianças. Só para deixar as coisas mais fáceis esse ano, filha. Eu tinha 43 anos, sentada entre uma cadeirinha de bebê e uma travessa de pão de queijo, enquanto minha irmã comandava a mesa grande sobre um peru que eu tinha comprado. No segundo Natal, minha mãe ligou antes. Talvez você só venha para a sobremesa. A Bruna vai fazer a ceia inteira e você sabe como fica. Fui só para a sobremesa. Durei 40 minutos e a única pessoa que falou comigo como gente foi minha sobrinha Manuela, que tinha 16 anos e queria ajuda com o dever de matemática. No ano passado, o convite encolheu de novo. Minha mãe se ofereceu para separar um prato para eu buscar, feito entrega de comida por aplicativo, e eu recusei com mais elegância do que a proposta merecia. E, todo ano, sem falta, os pedidos ainda me encontravam. Podia encomendar o peru no açougue bom, já que eu tinha o desconto,
Podia passar lá com minhas cadeiras dobráveis? Podia deixar a assadeira da avó, já que todo mundo concordava que o peru só ficava bom naquela? Meu lugar naquela mesa encolhia todo ano. Minha fatura, nunca. Este ano não teve mesinha das crianças, não teve turno de sobremesa, não teve 40 minutos. Só teve a voz de telefone da minha mãe me dizendo que minha irmã não queria climão, um tom de descagem, e uma cozinha que de repente ficou muito quieta. Fiquei sentada ali por um bom tempo, olhando para o nada. Aí meu celular acendeu na mesa, ao lado do meu café frio. Uma mensagem da minha mãe. Lembro de pensar, antes de virar o telefone, que talvez fosse um pedido de desculpas. Você pensaria que 47 anos teriam me ensinado melhor do que isso. A mensagem dizia para eu ligar quando tivesse 1 minuto. Então liguei, naquela mesma noite. Ela queria falar de logística. Se eu deixaria as cadeiras dobráveis na varanda, se o desconto do açougue ainda podia ser combinado, mesmo que, bem, você sabe. Deixei ela esgotar os últimos recadinhos. Depois fiz a única pergunta que me restava. Mãe, olha, vou simplificar. A senhora acredita que eu peguei o dinheiro da avó? Ouvi a respiração dela mudar. Ouvi o relógio de cozinha em cima do fogão dela, aquele que faz tic-tac alto demais desde 1994, preenchendo a linha entre nós. 6 segundos. Contei do jeito que a gente conta o intervalo entre o raio e o trovão, tentando descobrir a que distância a tempestade realmente está. Ela não disse não. Entenda isso. Uma mãe que acreditasse na inocência da filha tem uma resposta curta e simples disponível, e ela a deixou na gaveta. O que ela disse, quando os 6 segundos acabaram, foi gentil, cansado e final. Mantém tudo em paz, Lelê. Lá estava de novo. O lema de família bordado em cada almofada daquela casa. Falei boa noite e desliguei e fiquei muito quieta. Porque foi aí que entendi pela primeira vez, sentada na minha cozinha silenciosa com meu café frio. Minha mãe não era uma espectadora que tinha sido enganada. Ela era a árbitra e tinha decidido que o jogo funcionava melhor comigo no banco de penalidades. Tivesse eu cometido a falta ou não. Paz era o único veredito que importava para ela, e paz saía mais barata se a Lelê continuasse culpada. O que ela temia não era a verdade, era o barulho que a verdade faria. Não dormi muito naquela noite. Alguns balanços, uma vez que você finalmente lê, não dá para desler. Minha irmã me ligou 2 dias depois, o que me surpreendeu até eu entender que a ligação era manutenção de rotina. Bruna tem um jeito de falar ao telefone parecido com cobertura de bolo quentinha. Ela é um ano mais nova que eu, vem de reformas de cozinha planejada em meio período e comanda nossa família do jeito que outras pessoas comandam uma marca. O grupo de família, a foto do cartão de Natal com todo mundo de pijama combinando, as flores na igreja. Isso tudo é a Bruna. E, com toda honestidade, ela é genial nisso. Só queria ver como você está, ela disse. Porque eu sei que a ligação da mãe deve ter sido difícil. Não é nada pessoal, Lelê. A família só precisa de um Natal em paz. Você entende, né? Perguntei como não era pessoal, considerando que eu era a única pessoa banida. Ela suspirou, e o suspiro tinha ensaio nele. Depois disse a frase que eu queria gravar em algum lugar, porque explica minha infância inteira melhor do que qualquer terapeuta jamais explicou. Você é melhor com números do que com pessoas. Lelê, deixa que eu cuido da família. Deixa que eu cuido da família. Como se a família fosse um cliente difícil. Como se nossos pais, nossos primos, a memória da nossa avó morta fossem contas na carteira de clientes dela. E eu era um erro de faturamento que ela estava resolvendo. E aqui está a parte estranha, a parte que eu não esperava. Por baixo de toda aquela cobertura de bolo, ela soava exausta, cansada até os ossos. Do jeito que a gente soa quando carrega algo pesado há tanto tempo que já parou de mencionar. Anotei aquilo do jeito que anotamos um número estranho na margem. Sem explicação ainda, só uma bandeirinha vermelha. Nos despedimos educadamente. Ela achou que a conta estava encerrada. Mas sentada ali, com o telefone morto na mão, eu finalmente vi minha irmã com clareza pela primeira vez em 4 anos. Aquilo não era crueldade da parte dela. Aquilo era o trabalho dela. E eu era um item de linha,
antes de te contar o que apareceu na minha varanda naquela mesma semana, deixa eu te perguntar uma coisa. Se sua família já acreditou numa história bonita em vez de num extrato bancário, me conta nos comentários, porque por 4 anos eu achei que era a única. Eu leio todos os comentários. E se você é novo por aqui, se inscreve, porque você vai querer saber o que tinha dentro daquela caixa. Naquela quinta-feira, um entregador deixou uma caixa na minha varanda, endereçada a Letícia Farias, remetente Vila Aurora, departamento de arquivos. Fiquei parada em cima dela com a tesoura na mão e não consegui fazer o corte. A Vila Aurora tinha sido vendida naquele meio do ano para uma daquelas redes de instituições de longa permanência que compram instituições de família e repintam a recepção. Quando um lugar assim muda de dono, os arquivos antigos precisam ir para algum lugar. E, por norma, vão para o último responsável registrado da residente. Essa era eu. Procuração, contato de emergência, a que assinava os formulários de admissão e os planos de cuidado. E, no fim, os outros formulários, os que ninguém emoldura. Dentro daquela caixa estava cada papel que a Vila Aurora já tinha gerado sobre a avó Alzira. 4 anos de uma vida reduzidos a pastas. Eu não estava pronta para sangrar de novo naquela semana. Era época de fechamento trimestral. Eu tinha clientes empilhados até o teto e tinha acabado de ser desconvidada da mesa da minha própria família. Então a caixa ficou no canto do balcão da minha cozinha por 5 dias, marrom e paciente, feito testemunha esperando para depor. Eu passava por ela à noite, café na mão, e sentia ela me observando. No fundo, acho que eu já sabia. Caixas assim não chegam de mãos vazias. Enquanto a caixa esperava, minha família se ocupava online. Existe um grupo chamado Natal Farias, com um emoji de peru no nome. Existe há 12 anos e eu ajudei a criar no celular da minha mãe. Naquela segunda de manhã, entre o fechamento trimestral de um cliente e uma folha de pagamento, abri o celular para ver as horas e vi a notificação empilhada por cima do meu app do banco, feito uma lapidezinha. Você foi removida do grupo. Sem mensagem, sem despedida, só o som digital de uma porta sendo vedada. Removida por quem? Você pergunta? O grupo tem uma administradora. Ela vende reformas de cozinha em meio período. Naquela tarde, minha tia Zélia postou publicamente no Facebook. Publicamente, veja bem, a mulher tem meia cidade em cópia. Uma imagenzinha de folhas de outono com a legenda: tão grata por uma família em paz este ano. Deus é bom. 53 curtidas até a hora do jantar. Reconheci pelo menos 2 daquelas pessoas como clientes do meu escritório, e uma como a senhora que tinha me abraçado no velório da avó. Caio, marido da minha irmã, colocou um emoji de risada numa mensagem que eu tinha mandado para Manuela, perguntando a que horas o treino dela terminava, o que não tinha nada a ver com nada, mas gente valentona em bando fica descuidada. Quero ser precisa sobre o que aquilo parecia, porque precisão é o que eu tenho. Não parecia coração partido. Coração partido é quente. Aquilo era frio e administrativo, feito ser desativada, feito ver o próprio nome sendo arquivado. Naquela noite, fiquei parada no balcão, e a caixa da Vila Aurora ainda estava ali, marrom e paciente. Larguei meu chá, peguei a tesoura na gaveta e cortei a fita de embalagem numa puxada só. Depois sentei devagar. A maior parte da caixa era comum e sagrada ao mesmo tempo. Planos de cuidado, cardápios que a avó tinha circulado a lápis, uma foto de um churrasco de fim de ano, ela numa cadeira de praia, usando óculos escuros feito estrela de cinema. Fui passando pasta por pasta com a mesma disciplina de temporada de imposto de renda e, perto do fundo, encontrei cópias dos 2 maiores cheques, os mesmos que o inventário já tinha me dado como imagem, os que tinham sugado a maior mordida dos 12,200. Eu já tinha olhado para eles por 3 anos. A letra inclinava para a esquerda. A mão da avó, àquela altura, tremia para a direita, em traços pequenos, serrilhados. Aquelas assinaturas eram lisas feito vendedor de loja. Eu sabia o que estava vendo. Saber não é provar. Depois, numa pasta chamada Serviços a Residente, encontrei uma única folha que me tirou o fôlego. Um relatório de ocorrência datado de junho do ano em que o dinheiro sumiu. Uma funcionária da recepção tinha registrado, em letra azul caprichada:
que a neta da residente, Sra. Bruna Farias Kaminski, retirou o talão de cheques da residente do cofre de valores e devolveu na visita seguinte. Tinha uma linha de assinatura para o familiar. Eu conheço a assinatura da minha irmã do jeito que se conhece uma cicatriz. A data naquele relatório caía 11 dias antes da data do primeiro cheque grande. O segundo cheque veio 5 semanas depois. Extratos bancários, imagens de cheque, um registro assinado com um nome. Pela primeira vez em 4 anos, a corrente não tinha elo faltando. Fiquei sentada na minha mesa de cozinha por um bom tempo, não triunfante, só quieta, fazendo a aritmética mais triste da minha vida. E embaixo de tudo, no fundo da caixa, estava o cartãozinho de receita da vó Alzira para a salmoura do Peru, a tinta desbotada feito hematoma antigo, sal, açúcar mascavo, casca de laranja. A letra dela não inclinava para a esquerda. Eu ainda estava sentada com aquele relatório de ocorrência na manhã seguinte, quando minha mãe mandou uma mensagem. Vou te passar a mensagem exatamente como chegou, pontuação e tudo, porque já li tantas vezes que decorei. Deixa a assadeira da avó na porta dos fundos quarta de manhã. A Bruna vai receber. Não entra. Só vai deixar todo mundo chateado. Mantém tudo em paz. Lê de novo, devagar, do jeito que eu li. Não como você está. Não, isso é difícil pra gente também. Minha família tinha me banido da porta da frente e agora estava agendando uma coleta na porta dos fundos, feito eu fosse uma transportadora. Eles não me queriam à mesa. Queriam minha assadeira em cima dela. A assadeira que ela tinha me passado naquela cozinha, na frente de todo mundo, quando os pulsos dela pararam de aguentar, e escolheu a neta que cozinhava. E queriam que ficasse largada num degrau, sem ninguém, antes que a família chegasse, para que ninguém sofresse a visão de mim segurando ela. Fui até o armário e tirei a assadeira com as 2 mãos, do jeito que se ergue uma criança dormindo. Ferro fundido não liga para fofoca. Pesa o que pesa. Fiquei parada na minha cozinha, segurando 50 anos de natais da minha avó, e olhei para a caixa de registros na mesa, o relatório de ocorrência em cima feito veredito que ninguém tinha se dado ao trabalho de ler. E algo em mim terminou um cálculo que vinha rodando havia 4 anos. Coloquei a assadeira em cima da mesa, bem ao lado da caixa, as 2 ali juntas, a prova e a herança. E pela primeira vez em muito tempo, a matemática da minha casa estava limpa. A assadeira fica, eu disse em voz alta, para ninguém. E tudo dentro dessa caixa também. Na manhã seguinte, liguei para um número que eu guardava na minha gaveta havia 1 ano e nunca tinha discado. Doutora Sandra Vasconcelos, advogada, 2 cidades adiante, longe o suficiente para que ninguém na sala de espera dela conhecesse minha tia. Levei tudo. Ela leu por 40 minutos sem uma palavra, virando páginas com um dedo. Depois tirou os óculos e me deu o resumo que eu já sabia e precisava desesperadamente ouvir em voz alta. A nota promissória estava viva e exequível. Contrato escrito, prazo prescricional de 5 anos em vigor, e o inadimplemento tinha só 4 anos. Saldo devedor de 61,240. 13 pagamentos de 520 contra 68 zeros. Uma notificação de cobrança não era agressão. Era a nota funcionando exatamente como escrita, o mecanismo que o próprio pai tinha assinado na minha mesa de cozinha. Quanto à minha irmã, a acusação de que eu tinha roubado de uma idosa dependente tinha causado dano mensurável a uma profissional registrada. Uma notificação extrajudicial estava mais que atrasada, e o espólio tinha um direito líquido aos 12.200 desaparecidos. Aí a doutora Sandra se recostou e perguntou se eu entendia quem eram, de fato, os beneficiários do espólio. Eu sabia, mas ela disse mesmo assim, porque advogados gostam do som da ironia. Sua mãe e sua tia Letícia, cada real que sua irmã pegou, ela pegou das 2 mulheres que estão defendendo ela. Ri uma vez. Do jeito que se ri de uma piada que custa alguma coisa. A doutora Sandra redigiu 4 cartas naquela semana, densas, educadas, completamente sem adjetivos. Li elas na mesa de reunião dela, e minhas mãos estavam firmes, e então pedi para levar as cartas para casa sem assinar. Falta uma semana para o Natal, falei para ela. Me dá uns dias, eles ainda são minha família. Ela olhou para mim do jeito que profissionais olham para clientes sangrando.
mas colocou as cartas numa pasta e eu voltei dirigindo para casa com elas no banco do carona. Porque aqui está a verdade que admito para você antes de admitir para qualquer um deles. Eu não queria vencer pelo correio. Eu queria que minha família lesse 3 páginas e me abraçasse na garagem. Então fiz uma última tentativa, fora dos registros oficiais. Montei uma pasta. A prestação de contas aprovada pelo juiz com o carimbo, as imagens dos cheques, o relatório de ocorrência com a assinatura da minha irmã. E dirigi os 20 minutos até a casa dos meus pais na mesma tarde em que trouxe aquelas cartas para casa. Meu pai veio até a porta e falou comigo através da tela, feito eu estivesse vendendo alguma coisa. Falei que não estava ali para brigar, que estava pedindo 10 minutos e uma mesa de cozinha, que tudo que eu tinha nas mãos era carimbado por um juiz ou escrito por um estranho sem lado nenhum para defender. Ele olhou para a pasta do jeito que alguns homens olham para a tempestade se formando. Você não vai trazer advogado para dentro dessa família, ele disse. Sua irmã chorou a semana inteira por sua causa. Por minha causa. Fiquei parada nos degraus que meu próprio dinheiro tinha mantido longe da execução e larguei a pasta com cuidado no tapete de boas-vindas e disse a ele que continuaria sendo verdade, quer ele lesse ou não. Depois fui para casa. Na tarde seguinte, a pasta estava na minha caixa de correio, amarrada com elástico. Cada página exatamente onde eu tinha colocado. Eu tinha deixado um fio de papel deliberadamente desalinhado, um velho hábito meu, e não tinha se mexido. Grudado na capa da frente, um bilhete adesivo amarelo, na letra da minha mãe. Uma linha curta e um ponto final. Mantém tudo em paz. Fiquei parada na minha caixa de correio, no frio, segurando uma prova que ninguém queria tocar. E finalmente entendi. Não existe leitura obrigatória para pessoas que preferem a história bonita. Naquela mesma semana, a mentira me mandou sua própria fatura. O casal Mendonça, clientes meus havia 8 anos, um casal aposentado e correto cujo imposto eu conseguia fazer dormindo, veio até o escritório junto, o que nunca é bom sinal, e sentou com os joelhos apontados para a porta. Sem se mudar por causa do trabalho, eles fizeram questão de dizer rápido. A esposa mexeu na bolsa e depois falou. Gentil, horrivelmente. A gente ouviu umas coisas na igreja. Tenho certeza que não é nada, mas na nossa idade, a gente não pode ter dúvida no ar. 4 anos de fofoca alheia, e agora estava me cobrando diretamente, no meu próprio escritório, sob meu próprio nome no vidro. Agradeci pelos 8 anos e os acompanhei até a porta e não me defendi, por uma defesa confirmaria que havia julgamento. Naquela mesma noite, minha irmã postou sua colagem de Natal, letras douradas sobre xadrez de outono. Gratos por uma mesa em paz este ano. 260 reações e subindo. E ali, nos comentários, entre as mãozinhas de oração e os coraçõezinhos, uma mulher da igreja escreveu a frase que finalmente selou minha decisão. Toda família tem uma. Toda família tem uma. Fiquei com o polegar parado em cima da tela e senti a palavra se assentar. Não comentei. Nunca uma vez briguei com minha irmã no campo dela, porque você não vence no jogo de quem conta a melhor história. A plateia é dela, a iluminação é dela, a edição é dela. Mas eu conheço um campo onde ela nunca jogou. Tem carta registrada e aviso de recebimento e carimbo de juiz. E a iluminação lá é fluorescente e muito, muito honesta. A gota d'água, quando veio, custava $2,500. No sábado à noite, com a pasta devolvida ainda na minha porta da frente, minha mãe deixou um recado de voz. Fiquei parada no balcão e ouvi 2 vezes, porque da primeira eu genuinamente achei que tinha ouvido errado. Ela não perguntou como eu estava. Não mencionou a pasta que tinha devolvido feito panela emprestada rejeitada. Ela me lembrou de deixar a assadeira na porta dos fundos quarta antes das 10, se desse, porque a Bruna gostava de colocar o peru cedo no forno. E depois, no mesmo fôlego, naquela voz animada de recado. Ah, e filha, chegou a conta do seguro da casa. $2,500, igual todo ano. Você vai cuidar disso como sempre cuida, né? Tá. Beijo. Clique. Fiquei parada na minha cozinha e sorri de verdade, o que me assustou um pouco. Banida da mesa e cobrada pela casa na mesma semana. Eles tinham, sem querer,
Finalmente escrito tudo num só lugar, do jeito que eu vinha implorando havia anos. Não queremos você, queremos o que você carrega. A assadeira fora das suas mãos, o prêmio do seguro fora da sua conta, o silêncio fora da sua boca. Era, à sua maneira, a comunicação mais honesta que minha família tinha mandado em 4 anos. Então respondi com a mesma honestidade. Fiz uma xícara de chá que nunca bebi. Sentei na mesa entre a assadeira da avó e os registros da avó e abri a pasta da doutora Sandra Vasconcelos. E li as 4 cartas mais uma vez, do início ao fim, feito profissional. Depois peguei minha caneta boa, a que os clientes usam para assinar, e assinei cada carta, uma por uma, e minhas mãos não tremeram nem um pouco. Na segunda de manhã, dirigi até os correios. Deixa eu te contar exatamente o que estava dentro daqueles envelopes, porque precisão é o ponto inteiro de quem eu sou. Carta 1 e carta 2 foram separadamente para meu pai e minha mãe. Mesmo endereço, 2 nomes, porque quando 2 pessoas coassinam uma nota, o aviso vai para cada devedor. Notificação formal de inadimplência sobre uma nota promissória firmada 4 anos antes. Principal original 680. Creditados 13 pagamentos totalizando 6.760. Saldo devido 61,240. Uma proposta em termos simples para retomar os 520 mensais originais através do escritório da doutora Vasconcelos. Nenhum processo movido. Juros acumulados até a data perdoados se um cronograma fosse assinado em 30 dias. Anexada à página de rosto da prestação de contas aprovada pelo juízo, aquela que me inocentava, com o carimbo visível. E um aviso adicional, válido a partir da renovação. Eu não pagaria mais o seguro residencial deles. Carta 3 foi para minha irmã. Uma notificação extrajudicial sobre as declarações acusando-me de roubo contra uma idosa dependente. Declarações que tinham causado dano mensurável a uma profissional registrada. Anexadas as imagens dos cheques e o relatório de ocorrência da Vila Aurora, com a assinatura dela registrada 11 dias antes do primeiro cheque. 2 exigências, uma correção por escrito enviada a cada parente que tinha recebido a mentira, até 1º de dezembro. E o pagamento de 12.200 de volta ao espólio da avó, onde a lei diz que pertence, o que significa, no fim, para nossa mãe e nossa tia. Carta 4 foi para a tia Zélia. A prestação de contas completa que ela nunca abriu e um pedido educado para parar de repetir alegações que um juiz já tinha aposentado. Não havia uma única linha de sentimento em nenhuma delas. Nenhuma infância, nenhum Natal antigo, nenhum como você pôde. Sentimento tinha comandado essa família por 4 anos, e sentimento tinha perdido. Era a vez do papel. Eu pedi o que tinha assinatura, e nada além. Parada naquela fila dos correios na segunda de manhã, quase saí 2 vezes. E se você acha que 4 cartas foi longe demais, ou se você acha que 47 anos não foi nem de longe suficiente, me conta nos comentários, porque eu ainda leio cada um. E se inscreve agora, porque as próximas 12 horas desfizeram 4 anos de silêncio e você vai querer ouvir de mim. Os correios de Serra Alta cheiram a elástico e cera de piso. Na segunda antes do Natal, estava tudo lotado de gente despachando presente, caixas embrulhadas em papel pardo, uma criança chorando perto do balcão de fotos. Fiquei naquela fila feito mulher, segurando 4 bombinhas disfarçadas de papelada. 2 vezes deixei alguém passar na minha frente. 2 vezes olhei para a porta, porque eu sabia de algo que a fila não sabia. Existem 2 tipos de correspondência neste país. Carta comum é uma mensagem. Carta registrada é um registro. No momento em que aqueles envelopes passassem pelo balcão, a mentira da minha família e a dívida da minha família deixariam de ser assuntos de família e se tornariam assuntos documentados. Rastreados, com data e hora, com assinatura de recebimento, reais do único jeito que minha família nunca tinha permitido que nada fosse real. Dora, no guichê 3, cuida das postagens do meu escritório há 9 anos. Ela descolou os adesivos de registrado, pressionou com o polegar, carimbou cada envelope com aquele baque mecânico e macio. 4 baques, feito prego entrando devagar. Ela deslizou 4 comprovantes verdes pelo balcão. Mais alguma coisa, querida? Ela perguntou. Eu disse, não, obrigada.
Era só isso. E era. Você não consegue desmandar a verdade uma vez que ela ganha um número de rastreio. Saí para o sol frio, e a cidade parecia exatamente igual, e voltei dirigindo para o trabalho. Depois vieram 2 dias de silêncio, feito respiração suspensa. Quarta-feira, 11h40 da manhã. Meu celular vibrou uma vez na mesa. Entregue, 4 de for. Olhei para aquela notificação do jeito que se olha uma onda que se vê chegando de longe. Eu tinha um cliente na cadeira, um homem simpático dono de uma empresa de paisagismo, com uma caixa de sapato cheia de nota fiscal. Então virei o celular de bruços e continuei trabalhando. Às 12h15, acendeu com o rosto da minha mãe. Deixei tocar. Tocou de novo antes mesmo do primeiro recado de voz terminar de avisar. Quando acompanhei meu cliente até a porta, à 1h tinha 9 chamadas perdidas, às 3h22, e as mensagens começaram a empilhar feito granizo no para-brisa. Tia Zélia, tudo em maiúsculas. Como você tem coragem? Ela é sua mãe. Uma prima que eu não ouvia falar há 2 anos. Uau! Justo no Natal. Caio, marido da minha irmã, mostrando o jogo inteiro numa linha só. Isso é baixo até para você, Lelê. Até para mim. Frase interessante. Vindo de um homem cujos 14 meses de desemprego eu agora conseguia contar quase até o dia exato. Meu pai ligou 4 vezes seguidas às 4h e não deixou recado nenhuma vez. Às 6h da tarde, o contador dizia 88 chamadas perdidas. E eu fiquei sentada no meu escritório quieto, depois que a Denise foi embora, vendo o celular vibrar sozinho em círculos lentos na mesa, feito algo morrendo. E eu senti, vou ser honesta com você, calma, serena e calma. E aí, às 18h40, enterrada naquela avalanche, chegou uma mensagem diferente de todas as outras. Manuela, minha sobrinha de 16 anos, tudo em letra minúscula. Tia Lelê, é verdade sobre os cheques? Eu vi a carta no balcão. É verdade? Não respondi. Ainda não. Denise voltou às 20h com comida para a viagem e sentou comigo na minha mesa de cozinha, porque é isso que uma aliada de verdade faz. Aparece e não fica atuando. Às 21h, o contador parou em 88 chamadas perdidas. 88. Minha família não tinha me ligado 88 vezes nos 3 anos anteriores somados. Comemos, e eu toquei os recados de voz no viva voz, espaçados feito degustação de algo amargo. Meu pai, cedo em fervura total. Advogado, Lelê, advogado. Contra o próprio pai e a própria mãe. Você me liga hoje ainda. Minha mãe, depois menorzinha, chorando naquele jeito cuidadoso dela, onde as lágrimas nunca borram as palavras. Filha, por favor, seja lá o que for isso, a gente conversa depois do feriado. Só por favor, filha, mantém tudo em paz. Até ali, até no fundo de tudo, o lema de família Polido feito Pedra de Rio. E foi a Denise quem notou o que eu notei e falou em voz alta, de boca cheia de macarrão. Ela não está perguntando se é verdade. Ninguém perguntou se é verdade. Ninguém jamais tinha perguntado. Nenhuma vez, em 4 anos. O último recado de voz da noite chegou às 21h40 e era da Bruna. Sentei ereta, porque a voz da minha irmã, a voz de cobertura de bolo, a voz de marca, tinha uma rachadura bem no meio dela, sem roteiro. Curta. Lelê, me liga antes que eles vejam o resto, por favor. Antes que eles vejam o resto. Não, não é verdade. Não como você pôde. O primeiro instinto dela, com as paredes caindo, foi inventário. O que mais ela tem? Larguei o celular e olhei para Denise, e nenhuma de nós disse nada. Às 23h52, faróis varreram lentamente as minhas cortinas e pararam. Uma porta de carro, depois mais 2, e então minha campainha, que quase nunca toca depois que escurece, tocou 2 vezes. Abri a porta, mas não a porta de tela. E depois pensei melhor. Saí, e fiquei na minha própria varanda de casaco de lã, com os braços cruzados contra o frio. 3 deles sob a luz amarela da varanda. Meu pai no casaco bom. Minha mãe com um lenço já amassado no punho. Minha irmã meio passo atrás, feito assessora de campanha numa entrevista ruim. Caio ficou no carro, com o motor ainda ligado, uma silhueta atrás do vidro, olhando, não ouvindo, o que, pensando bem, era minha família inteira numa única imagem. Denise passou por eles rumo ao carro com um aceno de cabeça. Ninguém devolveu. Meu pai começou no volume máximo, porque volume sempre foi a posição de abertura dele. Família. Sangue. A gente te criou.
Advogado no Natal. Que tipo de pessoa? Deixei aquilo pousar em volta de mim feito clima. Quando ele parou para respirar, eu disse a primeira coisa que falei, e mantive o tom nivelado. O senhor está na minha varanda à meia-noite, pai. Eu estou do lado de fora dessa porta há 4 anos. Todos nós ficamos no frio. Aquilo tirou algo dele. Fúria precisa de parceiro de gritaria, e eu não estava participando da audição. Ele olhou para minha mãe, depois para o tapete de boas-vindas, o mesmo tapete onde eu tinha largado a pasta que ele não quis ler. E quando falou de novo, a voz dele tinha barganha, o que no meu pai é o som do medo. Olha, rasga essas cartas. Rasga elas e vem na quinta, e a gente esquece que isso tudo aconteceu. Ali estava, não um pedido de desculpas, uma proposta. Não tinham dirigido 20 minutos à meia-noite para dizer sinto muito. Vieram negociar. E minha mãe deu um passo à frente, esticando as mãos para as minhas, para colocar o preço real na mesa. Mas antes que minha mãe pudesse falar, a Bruna entrou na luz. E pela primeira vez em 4 anos eu vi minha irmã de verdade, não a marca. A lâmpada da varanda é impiedosa. Ela parecia cansada do jeito que gesso cansado parece. Rachaduras finas por baixo da pintura. Você acha que eu queria o dinheiro da avó? Ela disse baixinho. Sem cobertura de bolo em lugar nenhum daquilo. O Caio ficou 14 meses sem trabalho lelê. 14. A gente estava a 2 prestações de perder a casa. E ninguém sabia, porque ninguém ia saber nunca. Quer saber o que eu fiz com o dinheiro? Mercado, financiamento, aparelho ortodôntico da Manuela. Glamouroso, né? Ela apertou o casaco mais forte, e a parte seguinte saiu feito o credo que ela vinha recitando a vida inteira. Eu que mantenho essa família com cara de família. Os cartões, as mesas, as fotos, a igreja, tudo isso. Isso é meu trabalho e ninguém me paga por ele. Você escreveu o cheque. Eu escrevi a história. E a história precisava que o dinheiro tivesse ido para lugar nenhum. Precisava de silêncio. Você já era a que todo mundo desconfiava, a das contas. E foi direto para cima de você. Você não faz ideia do que a história custa. Fiquei parada no frio. E, por um momento honesto, entendi minha irmã completamente. A mesma casa que me ensinou a comprar meu lugar com cheques, tinha ensinado ela a comprar o dela com aparências, e o dela funcionava à base de medo, igual o meu. Ela roubava em silêncio pela mesma razão que eu pagava em silêncio. Porque nessa família, precisar de algo em voz alta era o único pecado imperdoável. Entender não é absolver. Ela deixou meu nome queimar por 4 anos para manter a história dela quentinha. Mas eu finalmente sabia com o que estava lidando. Não um monstro, uma contadora de um livro-caixa diferente. Minha mãe segurou minhas mãos então, e as dela estavam geladas, e deixei ela segurar enquanto eu dizia o que nunca tinha dito em voz alta, do início ao fim, num tom nivelado, do jeito que entrego um parecer de auditoria para um cliente que não vai gostar. Vamos fazer as contas, já que mais ninguém nessa família vai fazer. 680, 4 anos atrás, para segurarem a casa. Assinado, registrado em cartório, testemunhado. 13 pagamentos voltaram. 6.760. Os cheques pararam no mesmo inverno em que meu nome foi jogado na lama. E, mesmo assim, eu continuei pagando o seguro da casa de vocês. 2.500 por ano, 4 anos seguidos, sem falta, enquanto eu sentava na mesinha das crianças, depois no turno da sobremesa, depois em lugar nenhum. 12.200 saíram da conta da avó pelo talão dela mesma. Eu achei, eu denunciei, eu pedi uma auditoria independente. E essa família olhou para mim feito eu tivesse sujado o carpete de lama. Um juiz carimbou cada transação que eu já fiz. E nenhum de vocês virou a página de rosto. Olhei para a Bruna. Você me disse uma vez que eu sou melhor com números do que com pessoas. Você tinha razão. Esses são os números. Tem mais um item de linha e esse não tem cifrão. Meu nome numa cidade onde meus clientes dividem banco de igreja com a tia Zélia. Esse não está nas cartas, porque ninguém pode pagar de volta. Ninguém falou nada. Meu pai olhava para as tábuas da varanda. Em algum lugar atrás de mim, dentro da casa quente, o relógio de cozinha batia do jeito que outro relógio de cozinha tinha batido durante 6 segundos, 3 semanas antes. Minha mãe apertou minhas mãos, e eu observei ela se recompor. E eu soube,
do jeito que a gente sabe reconhecer tempestade pelo cheiro, que o que quer que ela dissesse a seguir era o verdadeiro motivo de terem vindo. Filha, ela disse, vem, você pode ter tudo de volta. Vem na quinta, minha mãe disse, esquentando minhas mãos nas dela frias, e a voz dela era a voz de antes de tudo isso, a voz de febre e joelho ralado, e atravessou meu corpo feito calor em manteiga. Sua cadeira ainda está lá, filha. Ninguém tocou na sua cadeira. A Bruna vai contar para todo mundo que foi um mal-entendido, um erro do banco. Tudo resolvido. Culpa de ninguém. As pessoas esquecem, meu bem. Esquecem mesmo. No Natal que vem, vai ser como se nada disso tivesse acontecido. Só precisa rasgar as cartas. Só isso. Família não precisa de papel. Quero ser honesta com você sobre essa parte, porque a versão fácil dessa história pula ela. Eu quis dizer sim. Quis tanto que meus dentes doeram. 47 anos de querer aquilo se ergueram dentro de mim de uma vez. A cadeira, a mesa, o vapor da cozinha, as mãos da minha mãe exatamente assim. Me vi aos 7 anos carregando pratos que ninguém tinha pedido, brilhando toda vez que alguém dizia o que a gente faria sem a Lelê. Ali estava tudo, embrulhado para presente, a uma assinatura de distância. E aí as palavras fizeram o que palavras fazem quando uma contadora finalmente as segura paradas. Um erro do banco. Meu nome voltaria limpo, lavado através de mais uma mentira. Uma nova, inventada na minha varanda à meia-noite, com algum banco inocente levando a culpa. Dessa vez, a paz comprada de novo com o nome de alguém. A moeda não mudava, só o rosto estampado nela. E a cadeira? A cadeira tinha sido minha enquanto eu pagasse a nota e o prêmio e a conta. E nunca um dia a mais. Eles não estavam me oferecendo meu lugar de volta. Estavam me oferecendo para vender. Por cima do ombro da minha mãe, pela minha janela da frente, eu conseguia ver a mesa da cozinha, a assadeira da avó pousada nela, preta e paciente. Meu celular ao lado e na tela, ainda aberta, a pergunta de uma menina de 16 anos que ninguém ali fora tinha respondido. É verdade? Puxei minhas mãos de volta, com delicadeza. Não, eu disse, e a palavra saiu quieta e inteira, feito carimbo baixando. O rosto da minha mãe começou a desmoronar e eu ergui a mão, não com força, só firme, porque eu não tinha terminado. E pela primeira vez na vida, eu ia terminar. Aqui está o que vai acontecer no lugar, e eu vou dizer uma vez, devagar, porque é mais simples do que vocês pensam. Eu não vou rasgar as cartas. A dívida é real, então ela fica. Mas escuta o resto, pai. 520 por mês, igual à assinatura do senhor prometeu, pelo escritório da doutora Vasconcelos, a partir de dezembro. Sem processo, sem penhora. Eu não vou tomar a casa. Eu não sou o senhor. Eu não tiro o teto de família. Só parei de doar o meu. Depois, para minha mãe. O seguro é seu agora. Sempre deveria ter sido. E para Bruna, minha irmã ergueu o queixo, cara de campanha ligada, e eu quase admirei aquilo. Sua carta sai até 1º de dezembro para cada pessoa que recebeu a outra versão. A verdadeira. Não um erro de banco. A verdade na sua letra, ou tudo que está no arquivo da doutora Vasconcelos vira registro público em vez de cartão de Natal. A escolha é sua. Sempre foi sua. Minha mãe estava chorando agora, as lágrimas cuidadosas finalmente desfeitas. E ela disse a coisa que mães dizem quando o preço finalmente pousa do lado delas na mesa. Por que você está fazendo isso com a gente no Natal? Por que você não pode só? E ela não terminou. Porque as duas ouvimos as próximas palavras chegando e nenhuma de nós aguentava ouvir de novo. Mantém tudo em paz. A paz, eu disse, foi a coisa mais cara que essa família já comprou. E eu guardei os recibos. A varanda ficou muito quieta. Em algum lugar, rua abaixo, um cachorro latiu 2 vezes e desistiu. Vocês podem ficar com a paz. Eu falei para eles, para os 3, um por um, terminando na minha mãe, dizendo do jeito que a gente pousa algo pesado e precioso e concluído. Podem ficar com o silêncio, com a história, com a mesa sem climão. Fica com tudo isso. Eu vou ficar com meu nome. E minha mãe, quero isso registrado porque é o preço exato de tudo. Minha mãe endireitou a coluna, enxugou os olhos com o lenço amassado e virou alguém educada. Bom, ela disse, bom. E segurou o braço do meu pai e escolheu ele, e a história, e o carro, e eu fiquei na minha varanda e deixei ela ir. As portas do carro fecharam, uma depois a outra, macias feito vírgula.
O motor pegou e a Bruna não se mexeu. Ficou parada no meu último degrau, braços cruzados, olhando para a rua feito quem cobra a dívida dela. E ficamos assim por um momento. 2 irmãs, uma luz de varanda e mais de 30 anos de faturas não pagas pendurados no frio entre nós. Você podia ter pago quieto. Ela disse, por fim, nem raiva, quase curiosa, do jeito de sempre. Você estaria de volta à mesa até a Páscoa. É assim que funciona. Eu sei, falei. Por isso tinha que ser registrado. Ela olhou para mim então, olhou de verdade. E eu vi a profissional dentro dela fazer a conta. O único tipo de matemática que ela realmente sabe fazer bem. A matemática de plateia e custo. Seja qual fosse o total que ela chegou, aquilo baixou os ombros dela meio centímetro. Ela balançou a cabeça, o mesmo aceno pequeno que uma contadora dá para outra através de uma conta encerrada. Desceu os degraus e no fim parou, de costas para mim, o hálito visível na luz dos faróis. A carta sai segunda, ela disse. Só isso. Não desculpa. Não, você sempre foi a forte. Minha irmã nunca pediu desculpas uma vez sequer na vida, e eu ia desconfiar se tivesse começado na minha varanda. Mas um compromisso com data marcada, isso, vindo da Bruna, era uma assinatura. Ela entrou no carro e minha família saiu de ré da minha garagem e foi salvar a ceia em paz deles, e eu fiquei ali até as luzes de trás virarem na esquina. Depois entrei, fechei a porta e girei a tranca, e o som que fez foi pequeno e enorme. 0047, dizia o relógio da cozinha. Eu não estava nem um pouco cansada. Aqui está o que fiz na primeira hora da minha vida nova. Tirei a assadeira da avó da mesa e coloquei no fogão, onde sempre pertenceu. Peguei o cartãozinho de receita do fundo da caixa de registros. Sal, açúcar mascavo, casca de laranja, a letra dela desbotada, mas inclinada honestamente para a direita. E fiz a salmoura à 1 da manhã, na minha cozinha silenciosa, na assadeira que tinham agendado para a coleta na porta dos fundos. O vapor subiu. A casa cheirava a todo o bom dezembro da minha infância. Só que, dessa vez, ninguém ia me entregar um casaco e uma marmita e a longa viagem de volta para casa. Depois peguei o celular e respondi a única mensagem que merecia resposta o tempo todo. Tia Lelê, é verdade? Eu digitei, apaguei, digitei de novo, e no fim mandei a coisa mais simples que eu tinha, porque 16 anos merece simplicidade. É verdade, meu amor, e você é sempre bem-vinda na minha mesa, sempre. Ela respondeu em 4 segundos, do jeito que só adolescente consegue, um coraçãozinho. E aí eu soube. Eu soube. Sentei na minha mesa com o vapor subindo atrás de mim e finalmente deixei entender o que eu realmente tinha comprado naquela noite e o que realmente tinha pago. Por 47 anos, eu tinha acreditado, em algum lugar por baixo das planilhas, que pagamento em dia era igual a amor em dia, que se eu mantivesse toda a conta dessa família em dia, um dia o extrato voltaria marcado quitado. Amada. A Bruna acreditava na mesma coisa sobre as histórias dela. 2 contadoras assustadas, uma casa, livros caixa diferentes. Bem, ela tinha razão sobre mim no fim. Eu sou melhor com números do que com pessoas. Números contaram a verdade o tempo todo. Números nunca mentiram sobre mim. Amanhã haveria um peru e uma mesa minha, e quem quer que sentasse nela sentaria de graça. O Natal amanheceu claro e frio. Assei um peru de 8 quilos na assadeira da avó para uma mesa de 5. Denise e o marido dela, Dona Célia da casa ao lado, que está sozinha desde o meio do ano, eu e uma cadeira vazia que deixei de propósito, porque nunca se sabe. Às 2 da tarde, a campainha tocou. E ali na minha varanda, bochechas vermelhas, respiração formando fumaça, uma sacola de mercado agarrada feito contrabando, estava a Manuela. A mãe acha que eu estou na casa da Ana, ela disse. Trouxe pão de queijo. A cadeira vazia teve dona a partir das 2 e pouco. Ela comeu 2 pratos, contou para Dona Célia sobre o aparelho que ia tirar em breve e lavou a assadeira depois sem ninguém pedir, parada na minha pia de meia. E se você acha que eu passei por tudo isso sem entrar na despensa uma vez para me recompor, você está superestimando contadora. Na segunda seguinte, a carta da Bruna saiu exatamente como prometido. Recebi minha cópia na quarta. 2 linhas frias, nenhum pedido de desculpas em lugar nenhum. As dúvidas sobre as contas da avó não foram feitas pela Letícia.
Eu fui responsável pelos saques e estou pagando de volta ao espólio. Assinado Bruna. Como documento, era uma obra-prima de minimalismo. Como correção, foi suficiente registrada, por assim dizer, na letra dela, para cada caixa de correio que tinha recebido a mentira original. Na primeira semana de dezembro, chegou um envelope do escritório da doutora Sandra Vasconcelos. Meus pais tinham assinado o cronograma, e dentro vinha o primeiro cheque em 4 anos, 520. O campo de observação estava em branco. Meu pai costumava escrever casa em todos, nos tempos em que ainda escrevia alguma coisa. O campo em branco era sua própria mensagenzinha, e eu escolhi ler como um começo. Em meados de dezembro, o casal Mendonça voltou, encabulados, carregando a caixa de sapato de recibos feito oferenda de paz. A esposa disse só: "A gente ouviu." Bom, a gente ouviu. É assim que funciona numa cidade como a minha. O vento não pede desculpas. Só muda de direção. Tia Zélia não me disse nada. Nem um oi. Mas me contaram que ela parou de falar sobre mim, o que, vindo da Zélia, é praticamente um soneto. Minha mãe mandou um cartão de Natal. Mãe e pai, impresso, assinado, nada mais. A superfície mais educada do mundo, e nada por baixo que nenhuma de nós esteja pronta para dizer. Coloquei na estante mesmo assim. Ela ainda é minha mãe. A verdade ainda é a verdade. Esses dois fatos moram em casas diferentes agora, e eu finalmente, aos 47 anos, parei de tentar fazer eles dividirem aluguel. Alguns domingos o telefone não toca nenhuma vez, e não vou disfarçar isso para você. O silêncio custa alguma coisa. Paguei pelo meu nome com a voz da minha mãe, e tem noites em que fico parada no fogão e sinto o tamanho exato dessa conta. Mas aqui está o que eu percebo mais. Ninguém na minha mesa este ano estava pagando para estar ali. Ninguém estava atuando. Manuela me manda mensagem com as notas de matemática dela e a indignação dela com a cantina da escola. E na primavera, ela quer aprender como o escritório funciona, porque alguém nessa família devia saber para onde o dinheiro realmente vai. A assadeira mora na minha casa. A dívida está sendo paga em dia. E meu nome quieto, chato, registrado em cartório, é meu, livre e desembaraçado, sem coassinante. Aqui está o que 4 anos e 4 cartas registradas me ensinaram. Paz que precisa ser comprada não é paz nenhuma. É dívida rendendo juros no nome de alguém. E o livro-caixa da família só fechou na noite em que fiquei na minha própria varanda, no frio, e disse baixinho para as pessoas que mais amo: "Vocês podem ficar com a paz. Eu vou ficar com o meu nome." 4 comprovantes verdes, 88 chamadas perdidas, um peru de molho na assadeira da avó à 1 da manhã. Esse foi o preço do meu nome, e valeu cada centavo. Se você já pagou e pagou por um lugar que nunca deixaram você sentar de verdade, me conta sua história nos comentários. Eu leio todas. E se inscreve porque semana que vem tem mais uma mulher quieta que para de pagar.